Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber o cara que escreve os estudos de violino mais legais que eu conheço, Marcos de Lázari. Seja muito bem-vindo. Prazer, Jean, prazer. Cara, quem é City na fila do pão? Tô brincando, gente. Então, Marcos de Lázari, lembrando que esse podcast ele é dedicado a pessoas que, assim como nós, amam o violino. Seja você alguém que nem toca um instrumento ainda, ou um violinista profissional das principais orquestras, como alguns dos convidados, como o professor Marcos de Lázari, que também toca em orquestra. Às vezes você é professor e quer se conectar com outros professores que dão aula, com outros violinistas, conhecer outras histórias de outras pessoas. Esse é o podcast para todos os violinistas. Muito bem, professor Marcos de Lázari, a primeira pergunta que eu vou te fazer, aqui não tem ordem cronológica, não é assim, Okay. tipo, onde você nasceu? A primeira coisa, o professor Marcos de Lázari tem um método que se chama Violino em Ação, e eu queria saber como que você teve a ideia de escrever e por que você escreveu um método de violino. Um livro de estudos, né? Enfim, como você Muito quiser bem. Eu sempre gostei de criar material para os meus alunos, né? Então, o aluno estava precisando de alguma coisa, eu escrevia, fazia arranjos, gravava, e eu decidi sistematizar isso numa ordem progressiva, assim, né? E peças muito interessantes musicalmente, né? Desde o começo até o final desse livro, eu tenho o livro, que eu chamo de livro 1 do Violino em Ação, né? Que forma ali o violinista na primeira posição, em várias tonalidades, e com harmonias bem interessantes também. Então, uma parte de piano bem escrita, para que o aluno de violino tenha prazer em estudar violino tocando músicas legais, diferentes e bem interessantes musicalmente, né? Entendi. O que mais interessante do que o que normalmente é feito, né? Eu fiz a brincadeira do City no início. O City é um método maravilhoso se aplicado de uma forma legal, mas pensando nele puramente técnico, porque os estudos não são bonitos, não são gostosos, a maioria deles pelo menos, né? Tem um estudo seu que eu gosto muito, que é o do Ricochet. Você toca um trechinho pro pessoal, pode pegar esse violino aqui, ó, o outro é canhoto. Tem um arco aqui, esse arco é legalzinho. Eu tô colocando ele na fogueira, que nem é combinado. E nem é o violino dele também. Esse estudo que ele tá falando é um estudo... uma série de 5 estudos que eu fiz, terminei ontem o quarto, que é em primeira posição. Então, são estudos em primeira posição. Pensado para alguém que tá em que nível, mais ou menos, falando de Suzuki? Esses estudos já é para algum aluno de quarto nível. Ok. Eu acho. Eu também imagino aí. Porque já tem várias coisas ali que... Por exemplo, tem um dos estudos que é a ressonância, que ele já trabalhou a ressonância bastante no Suzuki. Mas nesse estudo, que é o número 1, ele vai trabalhar a ressonância já pensando como se fosse aplicar numa partita de Bach, por exemplo, Ok. sabe? Deixa eu ver aqui. Pode afinar o violino no Claro. podcast? Então, um trechinho o começo do estudo do Ricochet, assim. Aí segue com cordas duplas e tal. Então, tem bastante Ricochet, por isso que eu dei esse nome. E assim, dos estudos que eu ouvi, é um dos mais legais. É relativamente simples, a pessoa que consegue tocar... Tá começando a estudar Ricochet, já consegue fazer. E é um bom estudo para você organizar a velocidade do seu Ricochet com a velocidade das semicolcheias. Com certeza. Exatamente. Bravo. Então, esse é o tipo de estudo. São estudos legais, estudos relativamente simples para técnicas mais avançadas. Sim. E que já soam muito legal pra você tocar num recital, pra você tocar em alguma coisa. Sim, e eu pensei neles também como se eles servissem como uma peça de bis, né? Então, por exemplo, o violinista estudante fez um recital, tocou lá uma sonata de Beethoven, alguma coisa, aí precisa tocar alguma outra peça curta, sozinho, esses estudos servem para isso. Ontem eu tava dando nome para eles, porque eles não tinham nome ainda, né? E qual é o nome exato dessa peça? Esse aqui é Ricochet. Ricochet, ok. Ricochet. E
Aí tem o Ressonâncias, que é o primeiro, vai trabalhar ressonâncias. Tem o Tango, porque é meio... Toca um trechinho do canto do tango, por favor, né? O Tango, E é tudo em primeira posição, né? Uhum. Difícil tocar sem espalheira com essa camisa. Todo mundo adorou, fica tranquila. Maravilha. Então, são 5 estudos. Eu tô curtindo muito porque eu gosto de compor, escrever coisas, fazer arranjo, né? Gosto muito de fazer isso. Então, e de onde veio essa coisa de compor, fazer arranjo? Da igreja, né? Ok. Lá na igreja, a gente sempre tem... Trabalhando com música, né? Sempre teve que trabalhar com coisas novas. Então, eu assumi o coral da igreja muito cedo. Então, comecei a aprender lá a fazer arranjo vocal pro coral. Trabalhei 16 anos com o coral da igreja daí, e lá em Curitiba. E daí aprendi a fazer arranjo vocal lá, escrever partituras de piano. Aliás, aprendi a tocar um pouco de piano por causa dessa necessidade da igreja de acompanhar o coral e tal. Aprendi a escrever para piano assim também, né? Então, claro que a graduação, o estudo formal de música me deu vários recursos, né? Uhum. Mas eu nunca tive aula de arranjo, por exemplo. E faz uns arranjos super legais. E nunca tive aula de composição. Então, a minha aula de arranjo foi na igreja, na prática. E, do ponto de vista instrumental do violino, foi no trabalho, na PUC, quando eu era professor da PUC. Coordenava a orquestra da PUC. Na época eu nem coordenava ainda. Eu lembro que o coordenador da época chegou para mim e falou: tem concerto amanhã. E o arranjador só fez 9 arranjos. São 10 finalistas que vão tocar com a orquestra. E tá faltando uma música amanhã. O que eu faço? Ninguém pode fazer. Eu falei: eu faço. E eu nunca tinha feito arranjo para orquestra. E daí esses dias não, uns 2 anos atrás, na pandemia, achei o vídeo dessa apresentação, desse arranjo. É o primeiro arranjo que eu considero que eu fiz para orquestra, assim, né? Foi muito legal, bem bonito. E você era professor lá na PUC de violino? Não, na PUC eu entrei, na PUC Paraná, né? Eu entrei para tocar na orquestra, tinha uma orquestra lá. A orquestra de câmara da PUC Paraná, tem bastante coisa na internet. E entrei para tocar nessa orquestra, que era uma das orquestras que tinha em Curitiba, né? Então eu fazia cachê lá. E houve a necessidade, num momento, de que alguém coordenasse essa orquestra. O maestro Paulo Torres era o espala da Orquestra Sinfônica e trabalhava na PUC também, e precisava de alguém para ajudar ele lá, para coordenar a orquestra. Eu entrei para coordenar essa orquestra. Então eu comecei a trabalhar na PUC assim, coordenando a parte da orquestra ali na reitoria, né? E com o tempo, trabalhando na PUC, comecei a dar aulas no curso de música também, a licenciatura em música, o curso lá. E daí trabalhei 10 anos no curso de música, né? E na PUC Paraná foi um pouco mais, eu acho. Entendo. Que matéria? Todas as disciplinas teóricas de música. Eu acho que eu não dava aula de história da música, que não me interessava, mas contraponto, harmonia, percepção, essas disciplinas todas eu que dava... Que da hora. Eu dividia com outro professor também, mas a gente chamava, no final, de pitch, que era percepção... Deixa eu já colocar o violino aqui para te deixar mais tranquilo. Percepção, improvisação, teoria, contraponto e harmonia. Ok. Era Nossa, na EMESP chamava... Putz, não vou lembrar agora, mas era uma sigla assim também, que era leitura, escritura... Não é LEM? Não sei se era LEM. Enfim, era uma sigla assim também, mas era leitura, escritura... Leitura, escrita... Eu não vou lembrar qual que era a sigla. Então, lá eu trabalhei na PUC por... Assim, trabalhando oficialmente mesmo uns 10 anos, mas eu já trabalhava fazendo cachê na orquestra há muito tempo, né? Tá, beleza. Então, a gente partiu do método, você começou a fazer arranjo lá para a orquestra e tudo mais, mas como que surgiu, como que brotou o violino na sua vida? O violino foi assim, lá em Curitiba tem a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, então a minha mãe achou que era um bom caminho colocar eu e a minha irmã na aula de música. A gente foi lá, se inscreveu. Era uma escola do estado, né? E a gente podia ir bem pequenininho. Eu fui lá com 5 anos, fiz a prova, que acho que era assobiar e bater palma, igual o professor.
E passei, foi muito legal. Eles chamavam de preparatório na minha época. Uhum. Então tinha o preparatório, você fazia 4 anos de preparatório para ir para o intermediário. No último ano do preparatório, você escolhia um instrumento. Então naquele preparatório você fazia aulas de musicalização e tal. No último ano você escolhia um instrumento. E daí eu lembro que chegou essa fase e a gente voltando para casa, de ônibus uma vez, ela perguntava para mim, o que você vai querer? Eu falava, eu gosto daquele que toca assim, a flauta transversal. Cara, você é a terceira pessoa que vem aqui e fala que queria, na verdade, flauta transversal. O que tá acontecendo? A galera da flauta transversal tá migrando pro violino? É porque era assim, você não tocava instrumento nenhum, eles apresentavam para vocês alguns e você tinha que escolher. Eu acho que a pessoa que apresentou a flauta transversal era mais legal que os outros. Pode ser, é difícil achar violinista legal. Não, você é legal. É que eu gosto de zoar com o violinista, apesar de eu ser violinista. E aí eu falei para ela assim, tá bom, mas... Aí ela mesma falou do violino e tal, e acabou que a gente comprou um violino. Uhum. E eu comecei no violino com a professora Consuelo. Eu já escutei esse nome. Consuelo, lá de Curitiba. Ela tocou na orquestra, é violinista da Orquestra Sinfônica do Paraná e dava aula na Escola de Música e Belas Artes também do Paraná. Comecei lá e logo passei para o meu professor, que foi meu professor até o final da graduação, que foi o professor Walter Harner. Ok. E... Então você fez fez bacharel em música com ênfase no violino. Fiz bacharelado em violino na Belas Artes, que te fala. E com o professor Walter. Nessa época, o professor Walter, o Marco Dan, os professores ali de Curitiba, eles tinham esse esquema que o professor Bozizzi vinha do Rio de Janeiro para Curitiba a cada 1 mês e meio, cada 2 meses, a gente juntava uma turma toda e fazia aulas com ele também. Então a gente tinha tipo uma turma, assim, uma escola que fazia aulas, fazia os cursos de férias, fazia... Com alguma regularidade. Sim. Então foi assim que minha vida começou. Pra quem não conhece, difícil, assim, violinista mais velho, que especialmente que já é profissional, dificilmente não conhecer, mas nem todo mundo aqui conhece. O professor Paulo Bozizio é um dos grandes professores do Brasil de uma... não sei se de uma primeira leva, não sei se dá pra falar de uma primeira leva, mas com certeza de uma primeira leva mais... que trouxe coisas que aprendeu de fora. Sim. Então, que é eu não vou citar todo mundo que estão... O Paulo Bozizio é uma dessas pessoas, tá? Eu não vou citar todo mundo porque eu vou ser injusto com alguém. É um dos grandes professores, uma das referências, né? Tem outros também. Exatamente. Mas eu tive o privilégio de fazer aula com os alunos dele e, consequentemente, com ele também, daí por muitos anos, né? Que legal. E aí... Você fez aula com o Bozizio apenas em Curitiba ou você chegou aí lá pro Rio? Eu fui pro Festival de Juiz de Fora, muitos anos, que ele dava aula lá. Era um festival longo, de 2 semanas. E a cada 2 meses ele ia para Curitiba, então... Sabe que eu quase morri no Festival de Juiz de Fora, né? Nossa! O que você aprontou lá? Eu já fui pro Festival de Juiz de Fora, eu acho que foi em 2010, enfim, por aí, 2010. Ou 2008, não sei. Entre esse meado aí. Eu não tinha dinheiro nessa época, não tinha nada de dinheiro. Então eu fui no projeto social onde eu comecei a dar aula, e que eu dava aula lá, já era professor lá. E eu peguei e falei, maestro, tem um festival aí, muito legal. Eu gostaria de ir, mas eu preciso de dinheiro, porque por mais que você conseguisse o alojamento lá e não pagasse o festival, você tinha que comer, tinha você que tinha ir pra que lá. ir até lá, exatamente. Então eu falei, poxa, eu queria um dinheiro, não sei se eu consegui um patrocínio pra gente, não sei o quê. E aí o maestro, o diretor do projeto lá, né, da parte de música, conversou com a galera do projeto social, conseguiu uma grana que a gente alugou como se fosse um Airbnb na época, só que não tinha Airbnb, né, era só uma locação por um período, mas foi no estilo Airbnb porque era uma casa mobiliada e ia ficar só 2 semanas lá. A gente fez assim também algumas vezes. Exatamente. E aí a gente foi assim e... Foi o Vitor, eu e o Guilherme que trabalha comigo aqui, e a gente o Vitor foi dirigindo, o Vitor era mais velho, então eu tinha uns 16, 17 anos, sei lá, e o Vitor era mais velho, 21, 22, e tinha o carro e já dirigia. Então vamos dirigindo até Juiz de Fora. E acontece em algum momento, não é que não tinha o Waze nessa época, mas assim, não era muito comum as pessoas usarem, você tinha que comprar um aparelho que era o GPS. Eu lembro. Então, assim... E não tinha internet na estrada, pelo menos não na minha classe social da época, né? Então, o que a gente fez? A gente abriu no Google Maps, já tinha Google Maps no computador. Ficou olhando a rota. Exatamente, ia olhando a rota mais ou menos onde tinha que ir.
Só que, rapaz, não é que bateria acaba? A bateria do notebook acabou. E aí, a gente ia meio que seguindo as placas e a gente entrou numa... Foi culpa minha, né? Eu acho que foi culpa minha. Eu falei, não, eu acho que é aqui. E aí entrou numa rua lá. Em Juiz de Fora é assim, eu acho que é aqui, né? Exato, eu acho que é aqui, ó. É aqui. E aí, apontei pra uma rua, e aí, beleza, asfalto, chão, terra, lama, porque tava chovendo. E aí começou, velho, a dar voltas, assim, tipo, em montanhas, aí passava pro próximo morro, e subindo, e barro, e chovendo, sem guarda-reio, assim, estrada de mão dupla, que só passa um carro, e de vez em nunca aparecia um outro na outra direção, aí tinha que dar aquele jeito, né, de, enfim, dar passagem, até que numa dessas voltas, e aí beleza, você tá subindo lá, mó aventura, rally dos sertões, você tá lá, vira o volante pra um lado, o carro vai escorregando pro outro lado assim, vira o volante pro outro lado, o carro vai escorregando pro outro lado assim, montanha, até que numa dessas escapa e o carro vai no sentido do morro, assim. Nossa. Pra cair, assim. E era tão alto que a impressão que dava que você via as nuvens, assim, embaixo, sabe? Aquela serração, sei lá como chama. E aí, a sorte é que tinha um montinho de barro, assim, na borda. Que segurou o carro. Mas, assim, toda vez que eu lembro de Juiz de Fora, eu lembro dessa história. E aí chegou o carro tudo enlamaçado lá em... E no meio dessa estrada, antes de chegar nessa parte dos... E trem, cara. Trem passando lá em cima, assim. Trilho de trem. Nossa. Acho que eu sei onde você tá. Sabe onde era? Eu acho que sim. Cara, eu sei que era muito doido. E passou no meio de uma aldeiazinha lá, uma vila, alguma coisa assim. Juiz de Fora. Aí o cara só confirmou. Não, é por aqui mesmo. É só seguir aqui toda a vida. Só que eu não sabia que toda a vida era literalmente toda a vida. Porque... assim, demorou umas 4, 5 horas pra chegar dali daquele ponto. E aí chegou... Não, então não sei onde você tá. Cara, assim... Eu sempre fui pela estrada. E aí chegou lá em Juiz de Fora com o carro tudo enlamaçado. Era um Civic prata. Chegou lá tudo enlamaçado. E aí num belo... Aí a gente foi pra aula normal, não sei o quê. Aí chegou num belo dia de sol, a gente olhando da sacada de onde a gente ficou. Cadê o carro? Levaram o carro. Aí a gente ficou desesperado. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê a música Aí de desceu suspense? e procurava o carro. Cadê o carro? Aí na hora, um de nós três, eu não lembro exatamente quem foi. Não é aquele carro ali? Não tinha puxado o freio de mão? Não. Tava no mesmo lugar. Tá. Um cara que tava fazendo o serviço de lavar carro, viu o carro e ficou indignado. E lavou o carro. Então a gente tava procurando o carro tudo cheio de lama, sujo. Ele tava marrom, era prata. E um cara indignado foi lá e lavou o carro. Você sabe que eu também tenho várias histórias de Juiz de Fora, né? Se começar a contar aqui... Não, vai lá, conta. Conta mais legal. Eu lembro que teve um ano que o irmão do marido da minha irmã tava morando lá, ele é advogado, tava lá um período, e eu falei, nossa, esse festival vai ser maravilhoso, que eu vou ficar bem hospedado, né? Uhum. E tá, ele era advogado, trabalhava, ele falou assim, só que eu só tenho uma chave. Faz a cópia. Fiz a cópia da chave, né? Guardava aquela cópia como, né? E era relativamente perto, assim, o Banco do Brasil, lá da escola onde a gente fazia aula e tal. E eu saía de casa de manhã, falei pra ele, só volto à noite, vou ficar no festival, no concerto, quando à noite eu volto pra casa, nem se incomode comigo, né? Quando eu chego na casa dele, depois do concerto, depois de ter jantado e tudo, era perto da meia-noite, né? Você fica conversando com os amigos, cadê a chave? Eu não queria acordar o meu amigo, né? E daí eu fiquei na portaria, o porteiro me olhava, você tá enrascado, hein? Você tá enrascado. E tá, e daí e agora, o que eu vou fazer? Aí o porteiro falou, peraí que eu vou ligar para um amigo meu chaveiro. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, você vai pro festival com contado para comer, né? Estudante de música. Gente, não é um estudante comum. Pensa assim, estudante já não tem dinheiro. É um estudante de música. Precisa comprar cógdas de violino, né? Exatamente. Enfim, o resumo da história é que teve que vir um chaveiro, eu tive que... Ele depois falou, não, depois você me paga, emprestei dinheiro dele, foi aquela coisa, né? Mas consegui entrar. E a segunda história também tem a ver com ele, que eu fiquei no alojamento e ele não morava mais lá, mas ele foi passar lá para ver os amigos. Uhum. E ele falou assim, vamos comigo. Eu fui com ele para Juiz de Fora, lá de Curitiba até Juiz de Fora de carro. Passou o dia lá, tudo, não sei o quê, e eu fiquei no alojamento.
Ele foi lá, viu onde era meu alojamento. Que bom que você tá bem alojado aí, né? Preocupado comigo. Foi Juiz embora. de Fora bem alojado. Bem alojado. Era uma escola, né? Super bem alojado. Super bem alojado. E Pensa daí- assim, gente, sala de aula, escola, um monte de colchão no chão. É isso. E daí ele viu onde eu tava e tal, e foi embora. Naquela noite. Ele só ia passar um dia, ele ia voltar para São Paulo naquela noite. Aí ele, daqui a pouco, eu dormindo, era 3 e pouco da manhã, ele aparece. Ô, Marcos. Eu falei, o que foi? Tá aqui sua mochila, tava comigo. Eu já tinha andado 200 quilômetros de carro. Quando eu olhei para trás, a minha mochila com todas as minhas roupas, minhas partituras, minhas coisas, eu levava uma mochila e violino, né, pro festival. Tinha ficado no banco de trás do carro dele. E ele voltou 200 quilômetros, ou seja, ele andou 400 quilômetros para ir e voltar só para devolver a minha mochila. Nossa, e ele não quis te matar, não? Não, tô vivo até hoje, né? Se ele quis matar, acho que ele se acalmou nos 200 quilômetros. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Puxa vida. Eu tava na graduação de violino, eu devia ter uns 20. Ok. Eu fico pensando nele voltando, você moleque, velho. Ele tinha uma função. Lembrar da mochila dele. Eu dirigindo, não. Porque quando eu chegar lá, aí chega, Marcos, tá aqui essa mochila. Então tem muitas outras histórias, né? Mas acho que é bom a gente conversar sobre Você fez bastante festival? Juiz de Fora eu fui 5 ou 6 vezes, se eu não me engano. Uhum. As oficinas de música de Curitiba, acho que eu fiz todas as que eu pude, porque eu morava lá, né? Uhum. E algumas eu não fiz porque eu tava, assim, querendo ficar na praia, né? Uhum. Meu pai morava na praia, minha avó morava na praia, bem pertinho de Curitiba ali. Então, alguns eu não fiz. Mas daí, quando eu percebi que era muito importante e era interessante musicalmente, e aí eu não perdia nenhum, né? Nenhum. Que legal. Então, a gente... Pô, muito bom. Então, você começou lá no Belas Artes, porque sua mãe... E de onde sua mãe tirou que queria colocar você pra aprender música? Por causa da igreja, né? Algumas na igreja ok. tinha alguns músicos muito bons, né? De qual... A pessoa tá perguntando, mas qual igreja? Adventista. Ok. Eu sou adventista. Lá em Curitiba eu frequentava a igreja de Bom Retiro e lá frequentava o Paulo Torres. Paulo Torres é um violinista curitibano. Hoje ele mora na Flórida, um amigo meu. E ele foi espala da Orquestra Sinfônica por muitos anos. Um excelente violinista, ótimo maestro também. E ele tocava na igreja de vez em quando, né? Uhum. E todo mundo gostava, achava bonito, então interessava. Tinha outras pessoas que também tocavam, outros instrumentos e tal, mas era bem legal de ver, né? E a minha mãe achou que seria uma boa atividade pra gente, né? Pra mim e pra minha irmã. A minha irmã não conseguiu entrar nesse preparatório, porque ela já tinha 1 ano a mais do que podia. Ok. Eu que entrei no preparatório. Minha irmã depois estudou piano. Mas durante muitos já era anos. sua mãe já tinha a intenção de vocês aprenderem para tocar na igreja ou não necessariamente? Eu acho que sim. Ok. Porque a participação da música na igreja é uma forma de que as pessoas continuem ali, né? Eu acho que ela pensou nisso, com certeza. Ok. E para tocar ali, não só restrito a isso, mas eu acho que com certeza esse foi o motivo que levou pro violino naquela época, né? E a Escola de Música e Belas Artes era barato. Era referência e era muito barato. Pagava uma semestralidade, assim, só para dizer que você pagava alguma coisa, sabe? Hoje em dia, não sei como é essa parte da formação, nem sei se tem, acho que eles trabalham com cursos de extensão. Então. Ok. E quando que você... No início, como era praticar em casa? Você praticava assim? Por livre e espontânea vontade? Não praticava. Eu tinha hora de estudar, era obrigatório, né? A minha mãe obrigava. Tinha hora de estudar e eu ia estudar. Ah, mas como assim? A criança não tem que estudar só na hora que ela quiser estudar? Hoje eu tenho tantas ideias a respeito disso, mas naquela época tinha que estudar. Era obrigado a estudar e eu queria jogar futebol, né? Uhum. Isso por muitos anos, né? Eu lembro que eu comecei e eu não queria. Mas a minha mãe foi muito esperta. Ela percebeu na igreja que eu estudava música, que outras crianças lá na Belas Artes estudavam música, mas se envolviam com música na igreja, num grupo, não sei onde. E ela na igreja falou, escuta, só vocês que já sabem tocar, que vão participar dos grupos, não sei o quê. E ela percebeu que não ia ter muito o que fazer. Ou eu aprendi a tocar muito bem violino para poder participar de fato na igreja, porque não tinha uma orquestra, não tinha grupos. Em Curitiba não tinha nada disso ainda, era bem incipiente, assim. Poucos instrumentistas nas igrejas, adventistas e tudo.
Aí, eu lembro que ela conversou com o Dalton Scheid. O Dalton Scheid foi uma pessoa muito, muito importante na minha vida, porque ele era trompetista do exército, se não me engano, da aeronáutica, não lembro. E ele tocava teclado, fazia arranjos, tocava em casamentos também. Então ela via que ele tinha esse movimento com a música e ela chegou para ele e falou: Dalton, é o seguinte, eu tenho um filho aqui que toca violino, uma menina que toca piano, a minha irmã, e tem outras crianças aqui na igreja. Será que não dá para você reunir esse pessoal e fazer um ensaio? Ele falou: dá, né? Se livrou da minha mãe bem rápido, assim, né? E daí enrolou, mas a minha mãe ficou insistindo com ele. Ele falou: então tá bom, então traga essas crianças sexta-feira aqui em casa, a gente vai fazer um ensaio. Ele preparou um arranjo lá, eu nem lembro o que era, e a gente já tocava alguma coisa e juntou e tocou com os amigos, foi bem legal, né? Uhum. Juntou os amigos, tocamos, e ali surgiu um grupinho instrumental muito importante para várias pessoas. E esse grupo virou a orquestra do Colégio Adventista, que a gente tinha em Curitiba, que era o único colégio que tinha na época, que era o Colégio Adventista CCA Bom Retiro, lá no bairro. E essa orquestra foi crescendo. Começou na igreja, migrou para o colégio, e o colégio contratou o Dalton, e essa orquestra cresceu. Hoje essa orquestra ainda existe, ela é a orquestra da Igreja Central de Curitiba, que é uma igreja muito grande, e tem lá 2 grupos de orquestra. Tem uma orquestra mais para estudante, uma orquestra um pouco mais amadora também, de igreja, assim, mais avançada um pouco. Então começou com aquilo, e tocar nesse grupo e ter essa responsabilidade de participar foi muito importante para mim e para vários outros músicos hoje em dia que ainda tocam, porque isso me segurou, né? Isso te fazia você praticar mais em casa? Fazia. Então, eu lembro que eu tinha as coisas da Belas Artes, eu lembro que tinha o Suzuki, o livro, né? Para estudar as peças, e daí tinha as coisas da orquestra. Então, eu passava por aquilo bem rápido e tal, mas era uma delícia tocar, né? Uma delícia. Então, olha só que interessante. Eu quero só organizar os pensamentos aqui. Você tinha... Falando de Suzuki, que é um grande método de violino, a gente fala de triângulo Suzuki, que é o ambiente, o professor e os pais, né? Isso para quando tem criança envolvida, quando o adulto não tem os pais. Quando fala de ambiente, muitos professores, pais, escolas entendem o ambiente somente como a casa. Sim. A casa ser rica musicalmente, os pais incentivarem, ter a recompensa do elogio quando tá indo bem. Então as pessoas às vezes entendem o triângulo apenas como a casa. Sim. E ambiente não é só a casa, é tudo onde a pessoa convive. É o ambiente musical. Então quando enriqueceu o seu ambiente fora de casa, colocou você para tocar num grupo, você começou a fazer parte de uma comunidade de pessoas que também tocavam violino. Então não era só você, o professor e o pai. Você começou a fazer parte de uma comunidade de violinistas, de músicos, não sei o que, fez você se incentivar, se interessar mais. Por isso que você que quer aprender violino e você está estudando sozinho, não tem amizades que tocam, não toca com ninguém, as chances de você continuar no longo prazo são muito menores do que se você faz amizades. E, mesmo que você more numa cidade afastada, é possível fazer isso dentro do nosso curso gratuito de violino que vai acontecer nas próximas semanas, onde mesmo que você não saiba nada, tá? Em menos de 7 dias você estará tocando a sua primeira música e vai conhecer várias outras pessoas que também gostam de música e vai entender o exato passo a passo que você precisa, tá? É a melhor ação para você que quer aprender violino do zero, é essa, clicar no link que tá aí abaixo e se inscrever, ou é só procurar por violino didático no Google que você vai achar o nosso curso gratuito. Eu não podia deixar passar. E você sabe que eu acho que essa é uma das grandes dificuldades da gente que dá aula online, é encontrar ambientes para as pessoas onde elas estão, né? Porque uma mora no Macapá, outra mora no Rio Grande do Sul, eu não conheço essas realidades, né? E aí, como que a gente faz isso? Então, aí eu sempre procuro perguntar, escuta, você não tem aí uma igreja, você não vai na igreja, não tem uma orquestra na sua cidade, não tem um grupo aí, sabe? Eu sempre falo para as pessoas procurarem, né? Mas também... Isso é uma forma online, pelo menos aqui a gente faz isso online. Então, por exemplo, a gente tem o grupo, a comunidade dos alunos onde estão conversando o dia inteiro, né? Tem os desafios que a gente junta os alunos tocando, todo mundo junto.
Tem as aulas ao vivo toda semana, onde é no Meets que a gente faz, ou no Zoom, né? Depende da época. Mas a gente faz e encontra todo mundo. Às vezes faz breakout rooms para eles conversarem via vídeo com eles mesmos. Então, e aí tem gente de 26 países diferentes e todos os estados do Brasil conversando. Às vezes não tem gente que tá na Austrália, porque é muito tarde na Austrália, quando a gente faz 9 horas. 9 horas. Não, até que não, 9 horas da noite aqui, 9 horas da manhã, mais ou menos, na Austrália. Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Algumas pessoas não participam por questão de fuso horário, mas a gente consegue fazer um ambiente virtual. Onde as pessoas podem conhecer e fazer amizades. Já saiu até casamento. Ah, é? Que legal. Já saiu casamento, gente. E aí, a galera de Brasília, por exemplo, é muito engajada. Né? Tem alguns lugares que o pessoal é mais engajado. A galera de Brasília é muito, muito engajada. E aí, por conta própria, os alunos de Brasília organizam encontros e todo mês eles se encontram para tocar junto, para conversar de violino, não sei o quê. Inclusive, estaremos em Brasília. Se você está vendo esse podcast no lançamento dele, estaremos em Brasília dia 2 de março para um encontro exclusivo para alunos. Se você não é aluno, você não pode participar. Mas se você é aluno do MJO, estaremos aí em Brasília, dia 2. E eu não sei você, mas eu tenho alguns grupos de alunos que moram perto também, uns dos outros. Então tem uma cidade perto de Tatuí, que é Enquadra, que tem vários alunos meus que são de lá. E aí você incentiva eles a se encontrar. Eles se reúnem. Eu fui lá por várias vezes para ajudar a formar a orquestra lá na igreja. Então, os alunos se reúnem também para tocar, né? Esses desafios são muito legais também, né? Me forçou a aprender a fazer edição de vídeo. Esses desafios que a gente está falando, gente, a gente pega, escolhe uma música para os alunos tocarem, grava um tutorial para eles, uma guia para eles. Inclusive, o professor Marcos de Lázaro já ajudou em desafios nossos também, além de fazer os dele, que foi... foi um hino, né? Foi um hino. Tudo entregarei na nossa igreja. Tudo entregarei. E aí a gente fez esse hino, o professor Marcos fez o arranjo do piano pra gente, fez o acompanhamento do piano. E aí os alunos gravam cada um na sua casa, usando essa guia. E aí a gente junta todo mundo tocando. No Natal eu fiz um programa assim com várias músicas, mas eu não saía mais da frente do computador. Né? Mas o resultado fica muito legal. Fica muito legal. Tá lá no canal do Violino em Ação, aí tem um programa lá, Natal 2023, especial de Natal, sei lá. E é muito legal porque é um momento em que os alunos que estão estudando online, eles podem mostrar aquilo, compartilhar a música, né? Exatamente. O vô, a avó entram na live para ver. É muito... Agora, calma aí. Agora me caiu a ficha. Eu convidei alguém que tem um curso online de violino para vir no podcast onde eu tenho um curso online. Que história... Equipe! Vamos cortar quem que marcou esse podcast? Não tem treta? Vamos brigar? Vamos brigar. Porque, cara, tem umas pessoas que têm pensamento tão pequeno que às vezes acha que existe treta entre... Inclusive, deixa eu cortar você, já que é uma briga. Eu já dava aulas online, mas eu aprendi a dar aulas online no formato que eu dou aula hoje com você. Fico honrado. Na pandemia, ele fez um curso muito especial para ajudar professores a não gastarem a vida na frente da tela. E eu precisava muito disso, não só por causa que eu tenho família, eu tenho uma vida para viver, mas eu enxergo com um olho só. Então, ficar na frente do computador o dia inteiro ia ser muito prejudicial para mim. Eu já fico muitas horas. Você literalmente enxerga com um olho só? Só com um olho, Caramba. E daí o médico, na última vez que eu fui lá, ele falou, olha, 20 minutos aqui, 5 minutos olhando para o céu, você vai lá fora e tal, né? Então, eu faço os atendimentos assim como você mostrou naquele curso, muito bom, eu recomendei para vários professores, né? E adapto várias coisas. Mas foi uma grande alegria na minha vida aquela. E você sabe que, nessa treta nossa que a gente tá brigando aqui, você acabou de me ajudar na próxima propaganda. Assim como eu dei esse curso lá no início da pandemia, eu vou dar um curso de capacitação para professores. Se você é violinista e quer começar a dar aulas, você já toca violino e quer começar a dar aulas, ou você já é professor de violino e quer melhorar as suas aulas, vai ter um curso de capacitação gratuito, olha só. Quanto você pagou no seu último curso de capacitação? Suzuki, qualquer um desses. Foi R$ 1.400. Pagou barato, hein? Foi há 2 anos atrás.
3 anos atrás. Foi R$ 1.400. Eu vou fazer agora livro 3 e 4, R$5.000. Pra ser justo, R$4.900. 4.900? É, R$4.900. É 2.450 cada um. Vou fazer livro 3 e 4 agora. Esse curso de capacitação é gratuito. Tá? Foi então, 1.800 e foi online. Ao menos pior, porque você não gasta pelo menos com transporte e hotel, né? Foi em casa. Então, se você quiser participar desse curso do violino didático, tá? Link na descrição para quem é professor ou quer ser professor de violino, mas já precisa pelo menos tocar violino, tá? Se inscrevam. Vai ser bem legal. E vou falar um pouco dessas coisas que eu falei lá naquele momento da pandemia também. E eu fiquei sabendo que hoje meio que a sua renda principal é dando aulas online. Sim. Primeiro assim, quando você caiu a ficha que é possível ensinar online? Porque eu, Jean, não acreditava que dava para aprender online. Eu também não acreditava. A nossa formação, acho que é assim, aula com um professor específico, um aluno, 1h30, uma vez por semana, e contatos com orquestra, grupo de câmara. Muito difícil você abrir a cabeça. Como que eu vou ensinar a pessoa a segurar direito esse instrumento? Como que na tela, né? Então, eu tinha dúvidas no começo, mas a pandemia, ela meio que obrigou isso a acontecer, né? E eu vi você fazendo algumas coisas que eu falei, gente, isso aqui é genial, eu preciso usar isso aqui. Então, foi realmente um modelo ali para a gente seguir nesse esquema de como fazer, né? Uhum. Eu tenho a impressão de que você já era um hacker. Que por um acaso tocava violino. Na verdade, eu tinha um amigo meu que é maestro hoje lá na Orquestra da PUC e que ele entende muito de computador e essas coisas. E sempre me ajudava e ele falava assim, não, eu sou um usuário avançado. Né? Então, ele tinha muito mais conhecimento, né? Imagina que eu ia conseguir fazer uma live da minha casa. Hoje eu faço live toda semana com os meus alunos e é genial. Inclusive, eu vou contar uma coisa para você que adaptei do seu curso. Alguns alunos não podiam pagar as aulas normais, mesmo as online, que são bem em conta. Aí a gente teve a ideia, eu com a minha produção, de fazer um grupo online de atendimento. Então, eu fazia uma live por semana com aquelas pessoas. Eu falei, não, isso nunca vai dar certo. Eu comecei fazendo achando que não ia dar certo. E as pessoas estavam aprendendo a tocar violino com uma live semanal, mostrando o vídeo para mim uma vez por semana. Mas aí você... Agora eu fiquei interessado. Você é um grupo gratuito? Não era gratuito. Eles pagavam um valor bem menor. Bem menor, assim, tipo, simbólico para dizer que pagava alguma coisa, sabe? Tá. E aí eles podiam mandar vídeo para você analisar? Uma vez por semana. Ok. Então, eu ia atender eles apenas naquele horário da live. E se não desse para atender naquele horário, ia só na outra semana? Mas eu tinha um número de pessoas que dava. Okay. Eram 20 alunos, se eu não me engano, no máximo. E eu conseguia atender aquelas pessoas naquela live com eles uma vez por semana. Então, eles sabiam que tinha o horário da live na quarta-feira. Se eu não me engano, era de manhã, 11 horas da manhã, 8 horas. Você ainda faz essa live? Não, essa não faço mais. Ok. Agora, eu peguei vários alunos desses que não podiam entrar no programa principal, e que é dos atendimentos, e eu dou aula gratuita para várias pessoas, faço isso hoje como missão, né? Eu acho que a minha missão é ensinar violino. Então, tem várias pessoas que eu vejo que serão promissores no instrumento, ou serão uma bênção onde estiverem com o seu instrumento, e eu faço questão de ensinar. Tem algumas pessoas que eu faço isso. Aqui a gente... Toda vez que a gente abre uma turma, toda turma tem pelo menos um bolsista. É isso então, aí. É um jeito que a gente faz. Pro bono, né? Tipo isso. Então toda turma tem pelo menos um bolsista e a gente tá com outra coisa que tá começando a acontecer que é bem interessante, que nós temos alguns alunos que são padrinhos. Ah, que legal. Então, assim, a gente tem... A gente tem os patrocinadores também. Exatamente. Então, quando a gente identifica que tem alguns alunos que a gente sabe que não tem condições, não é a pessoa que não tem condições, mas tem na um iPhone. internet, mas tem... Exatamente, mas tá com um iPhone de última geração e tá postando foto na academia todo dia, tá pago. Não é essa pessoa. Gente, eu sei que tem gente que tem iPhone e não tem dinheiro, gente que vai na academia não tem dinheiro, tá? Só pra deixar claro. Porque sempre tem a galera... mas não... É bem conversado antes, exato. né? Não é bem... A gente não conversa, a gente vê. Sim. A gente nunca dá... Só pra deixar claro, a gente nunca deu bolsa pra quem pediu bolsa. Só pra deixar claro, porque vai começar a aparecer, né? A gente nunca deu bolsa pra quem pediu bolsa. Então, quando a gente faz a gente chama de lançamento, né? Que é uma semana de curso gratuito. Sim. A gente tem uma prova no final. Quem tira pelo menos 8 nessa prova, a gente sorteia
e essa pessoa ganha a bolsa. Ah, entendi. É assim que a gente faz a entrega da bolsa. Então, isso aqui não tem juízo de se é necessitado ou não. Aham. Qualquer pessoa Pode que participar. participou e pode Concorre ganhar. à bolsa. Exatamente. Tem aí essas dos padrinhos, dos patrocinadores, a gente identifica. Entendi. Então, por exemplo, durante o curso gratuito, os alunos podem mandar vídeos pra gente fazer análise individual desses vídeos e falar o que a pessoa, dar um feedback do que a pessoa precisa fazer, né? Igual a gente nos atendimentos que a gente faz. Aí a gente vê, pô, a pessoa não tem violino, primeira coisa, né? Primeira alerta, não tem violino. Mas a pessoa, como que a pessoa mandou vídeo se ela não tem violino? Emprestou de alguém, né? Pode ter pego emprestado de alguém. Pode ter improvisado com uma pasta, com uma tábua de cortar carne, com um negócio de churrasqueira. Ao invés da pessoa... visível, né? Ah, e sabe o que é? Eu não vou mandar atividade porque eu não tenho violino. Não, pessoa, peraí, o que eu tenho aqui que se assemelha ao tamanho, não sei o que, eu vou fazer com isso mesmo. Genial. A pessoa quer muito, né? Exato. Quem quer muito tende a dar desculpa, dar jeito ao invés de dar desculpa. Sim. E aí a pessoa vai lá, pô, mandou com a tábua, não sei o quê. Aí você vê a família da pessoa passando, você meio que tem uma vibe de, velho, essa pessoa ela não vai conseguir entrar, eu acho. E aí a gente vai anotando o nome dessas pessoas. Vai registrando quem são essas pessoas. Passado o lançamento, às vezes acontece de algum aluno ou aluna falar, Jean, eu quero presentear alguém com uma vaga. Que legal. Vocês têm alguém em mente? E aí a gente já tem uma lista. Ó, a gente tem essa pessoa aqui, que seria maravilhoso. Apresenta essa pessoa, conta um pouco da história dessa pessoa. O próprio aluno do programa. Aluno do programa. Querendo incentivar outras pessoas. Exato. E aí o aluno vai lá e paga. A gente dá um pequeno desconto, dá um desconto, tira da nossa parte, né? Uhum. Como a gente tem uma equipe grande, não dá pra dar um desconto tão grande assim, mas tira um pouco, o aluno paga e o aluno ganha o ano todo de acesso. E todos os alunos que entraram, assim, apadrinhados, né? Rendem muito. Rendem demais. Demais. Porque a pessoa sabe que não tá de graça, alguém tá pagando pra ela. Então... E assim, mesmo quando é de graça, a gente tá... Tipo, o professor que tá fazendo o atendimento, a gente tá pagando o professor também, né? Sim. Mas enfim, às vezes acontece da galera que ganhou... Vou falar nesse podcast. A galera que acerta a prova lá, mais do que 8, 10, tem gente que até agora não mandou nenhum vídeo. Pessoal. Mande vídeo, gente. Nunca vi desses. Assim, se você tá pensando assim, eu vou mandar vídeo, a gente se sente ofendido quando você não manda vídeo. É verdade. Muita gente compra o curso, se inscreve e não participa, né? E esse me deixa mais ofendido ainda. Tipo assim, eu vou mandar quando tá perfeito. Se tá perfeito, você não precisa de aula. Perfeito. Manda vídeo. Ó, você que é aluno do MJO, coloca aqui embaixo. Manda vídeo. E você que é aluno do Violino em Ação, mande vídeo. Mande vídeo, exatamente. Você tem que mandar tanto vídeo pra gente falar assim, será que eu vou dar conta? É assim, só que nunca cheguei nesse ponto, então mandem vídeos. Na verdade, eu tenho alguns alunos, você deve ter também, Uhum. que eu já tive que falar assim, calma. Não, Ana Cláudia, não calma. Nanda, não calma. Todos vocês aí, o Rafael Modolo, não calma. Eu tinha o Henrique. O Henrique ele é um excelente violinista hoje. Ele é violinista ali do Unasp Hortolândia. Toca na orquestra, toca o primeiro violino. E ele entrou no esquema comigo online daí e eram muitos vídeos. Gente. Mas é que você não tinha limitação. Não. Exatamente. Eu lembro que eu conversei isso com o professor Marcos, dei bronca nele, inclusive, que podia mandar vídeo pra ele qualquer dia, qualquer horário. Ainda pode? Ainda pode, eu respondo todo dia. A esposa dele tá falando aqui que é o melhor suporte da internet. Eu trabalho todo dia com os alunos. A ideia é a seguinte... Briga! Ei, na verdade, é assim, algumas coisas podem ir moldando. Eu vou falar uma coisa publicamente aqui, porque é um reconhecimento do seu trabalho. Quando eu dei aquele curso que você participou da pandemia, dar esse curso me obrigou a melhorar muitas coisas. Primeiro que eu nunca tinha organizado o pensamento de como dar aula online até ter que dar esse curso para ajudar os professores. Então foi a primeira vez que eu organizei o pensamento. Tipo, como que eu faço para ensinar os outros, né? Exatamente. E aí, imediatamente na hora que eu organizei e ensinei para vocês uma forma de fazer, eu mudei muita coisa de como eu fazia. Algumas coisas eu até conversei com você de como que eu faço, Sim. com outras pessoas de como que eu faço. Mas aí, em uma conversa com o professor Marcos, ele me solta algo do tipo assim, não, porque eu respondo em 24 horas. Você lembra disso?
Eu respondo no outro dia. Eu respondo no outro dia. Isso. Quando que a gente teve essa conversa? Acho que foi no meio do ano passado. Acho que sim. Imediatamente, quando ele me falou isso, eu falei, não. Aqui é violino didático. Como assim o cara responde em um dia útil? Aí eu comecei a incentivar não é bem a palavra. Eu comecei a mudar um pouco como funcionava o MJO por sua causa. Ó, que viu? Então, assim, Beleza. você fala, nossa, de certa forma existe uma certa competição, concorrência, sim, rivalidade jamais. Sim, é isso Então, muito bem, pô, o cara tá fazendo um negócio que eu não tô fazendo ainda e que eu sei que isso vai ser melhor pra mim também. Pô, se ele tá fazendo, eu vou fazer. E vou fazer melhor. Que e aí, legal. agora, a gente, por exemplo, os alunos enviam e 90% é respondido em muito menos do que 24 horas. Sim. Às vezes a pessoa mandou, 1 hora depois tá respondido. E você me obrigou, porque... Eu não obriguei nada. Me obrigou sim. Cara, eu adoro concorrência nesse sentido por causa disso. Quanto Porque que faz a gente leva melhorar. pra frente, né? É. Tira do confortável, né? Exatamente. Opa. E aí eu tinha que fazer uma coisa a mais agora. Porque não é só fazer o que o Max tá fazendo. Aí agora eu vou te obrigar a fazer outra coisa a mais. Peraí que eu não vou ouvir, velho. O que a gente faz agora? Então nós somos em 6, 7 professores agora, né? Quem manda vídeo na segunda-feira é respondido na terça. Quem manda vídeo na quinta é respondido na sexta. Só são 2 vezes por semana, não é todo dia igual ele. Então são só 2 vezes por semana. Porém, entretanto, todavia, os professores, eles têm um tipo de contrato com a gente, né? Alguns são CLT e tudo mais. Então eles têm uma carga horária para cumprir. Se eles não estão trabalhando mais na quarta e na segunda, porque todos estão sendo respondidos na terça e na sexta, o que eu faço com eles na quarta e na segunda? Fica tomando um cafezinho. Fica fazendo escala. A gente liberou uma agenda de meets para os alunos agendarem horários individuais via troca de mensagem. Via chamada de vídeo com eles. 1 a 1 para o professor poder praticar junto. Com horários agendados. Genial. E aí eles têm agora a troca de mensagem de vídeo, que para mim ainda é o principal, porque obriga o aluno a se gravar e ter uma consciência muito maior. E eles podem agendar 1 vez por mês uma chamada de vídeo com um dos professores. Aí eu libero, tem horários meus e de todos os professores tem os horários lá. E você tem muitos alunos, né? Então agendado fica... Precisa ser agendado. Né? Maravilha, super legal. E aí tudo isso graças a você. Então muito obrigado. Muito obrigado. E... Eu já deixei meu currículo aqui, mas até hoje... É muito caro, gente. Eu até queria. Mas, cara, você sabe que a gente tem vários planos de crescimento para esse ano. É o de dominação mundial, né? De violinação mundial. Violinação, olha só. De violinação mundial. E quem sabe um dia não vai haver uma projeto fusão. Juntos aí, né? Não, projeto junto não. Quem sabe uma fusão. Fusão, né? Violino em ação didático. Violino didático em ação. Pink e o cérebro, olha só. Você sabe que essa coisa de o que eu posso fazer para melhorar, né? Uhum. Tá sempre, acho que na tua cabeça, na minha também, né? Na da minha produção. Uhum. E eu toda vez que eu vou dar aula para os alunos, ou fazer um atendimento ou fazer uma live, eu fico pensando o que pode ser mais interessante para que isso faça de fato mudança na vida deles, né? Uhum. Então essas coisas não só de jeito de fazer com a tecnologia, mas de o que você vai falar, porque aula, você vai falar? Isso é uma das coisas que vi com você também, que é aula na tela é diferente de aula presencial. Então você querer emular simplesmente a aula presencial para a tela, dá certo, ok. Vai assim, né? Tem alguma eficácia. Mas você precisa mudar o jeito de ensinar, né? E eu tenho várias crianças, né? Uhum. Muitas crianças. Eu assumo a partir dos 7 anos no projeto do Violinação. Online. É legal, eu tô falando legal o pessoal saber para procurar de repente. E eu restringo, é uma restrição, porque senão vem muita criança pequena querendo fazer aula online. Uhum. 4, 5 anos. E eu, para essas eu indico o seguinte, a gente indica assim, que a mãe faça aula para a criança ver e sentir vontade de fazer junto. Okay. E daí eu ensino a mãe, já fiz isso com várias mães. Olha, você vai ser minha aluna e quando surgir o interesse no pequeno, eu vou dizer exatamente o que você tem que fazer com ele. Okay. Então, é um atendimento assim para mostrar como que ela deve ser a professora do seu filho, sabe? Uhum. Incentivador e tal, até ele chegar nos 7 anos. 7 anos,
essa criançada já consegue gravar um vídeo sozinho, a maioria deles, né? Colocar o celular no ângulo correto e tal. Ainda quem envia os vídeos é o celular do pai e da mãe, né? Normalmente, a partir dos 10, 12 ali, eles já têm o seu próprio aparelho. Mas a gente está sempre estudando, né? E eu estou sempre pensando o que eu posso fazer na próxima live para que eu possa pegar adolescentes, crianças que eu tenho e fazer eles... Porque o interessante da live é ter informações importantes, mas eles saírem dali com mais vontade de estudar violino, de crescer. E esse lance dos atendimentos é genial, porque digamos que ele seja um aluno como eu fui, que não estudava muito quando era criança, né? Ele pelo menos tem que pegar ele fala, nossa, eu tenho que gravar o vídeo. Exato. Então ele pega o violino para pelo menos gravar o vídeo. Aí ele grava 1, grava 2, tenta 3, tenta 4, grava 8 vezes. Ele estudou violino. Exatamente. Entendeu? Um pouco. Ele ficou em contato com o instrumento muito melhor do que se não tivesse feito. Não só é um pouco em quantidade de tempo. Claro. Porém, a gente deu uma aula ao vivo para os alunos ontem e uma das coisas que eu falei foi exatamente sobre isso. O porquê que eu acho que, especialmente para quem está começando, eu até diria para todos os níveis, na verdade, é muito melhor você fazer aula via troca de mensagem de vídeo do que via chamada de vídeo. Sim. Presencial tem outros aspectos que não entram muito nessa conta, mas falando de chamada de vídeo ao vivo, onde o professor está ali no mesmo horário que eu, e troca de vídeo é muito melhor. Sim. Pelo fato de você ter que se gravar. Você saber que você está se gravando faz você ter uma atenção sobre o que você está fazendo. Com certeza. Assim, absurdamente maior do que se fosse uma chamada de vídeo, onde eu não estou preocupado. Gigante, Na chamada de vídeo, a gente não encara a chamada de vídeo como se fosse uma gravação. Ninguém vai ver depois, é só o professor que tá vendo ali, né? Exatamente. Agora, eu tô gravando um vídeo. Não, esse não tá bom, deixa eu gravar mais uma vez. A própria pessoa já assiste o vídeo e fala, o professor vai falar isso, eu vou gravar mais uma vez. Eu não sei se você faz, mas eu faço recitais online, né? Eu tenho um número de alunos que ainda consigo fazer isso. Então, tem um calendário lá, tá chegando a data do recital, eu começo a falar com os alunos para eles escolherem a peça, a gente escolhe junto e tal, eles começam a gravar as peças para o recital. Então, o recital é uma preparação maior ainda do que uma aula, né? Um vídeo simples de aula. Então, o recital tá chegando e eles mandam um vídeo da peça que ele tá tocando, ou de alguma música, né? E manda de novo. Ai, professor, mas eu não gostei daquele pedaço. Bom, se você não gostou, então dá tempo de refazer, né? É diferente de um recital... Não é um recital ao vivo, é com vídeo gravado. É com vídeo gravado. Que interessante. Então, ele tem muitas chances de fazer aquele recital ser muito bom, sabe? Então, até que chega um limite, agora eu tô curioso, porque já é uma coisa que eu quero melhorar aqui. Nesse recital que você faz, eles mandam o vídeo pra você, certo? E você faz como se fosse um atendimento desse vídeo. Sim. Até ficar num nível legal pra mostrar pra todo mundo. Sim. Que interessante. Mas chega num ponto que acabou o tempo de eu editar as coisas pro recital e o aluno não conseguiu ainda fazer uma super apresentação. Vai assim mesmo. Por quê? Porque lembra do recital ao vivo que a gente faz? Você vai lá e toca. Às vezes vai bem, às vezes não vai muito bem. Já experimentei fazer recitais... No Zoom? Mas é mais com os alunos daí, porque o som... Muitos moram na área rural, o som fica ruim, a conexão cai. Já teve caso da gente ficar esperando a pessoa tocar sem ouvir nada, né, por respeito ali. Antigamente a gente fazia o recital no Zoom, dessa forma como você está falando. E aí a gente parou de fazer por uma questão logística, eram muitos alunos querendo tocar, e o que é ótimo, obviamente. E essa questão da conexão, às vezes não dava para ouvir o som, não sei o que, aí você tem que configurar o Zoom, nem todo mundo sabe configurar o Zoom. Então, mas essa alternativa que você deu de fazer gravado talvez seja interessante. Faço gravado, vários, tem vários recitais lá no canal já. E é muito legal porque é um evento. E daí eu falo para eles chamarem, convidarem, assim como você convida a sua família para assistir, é ao vivo. Eu tô lá na live... Fazendo a intermediação e chamando... Agora nesse bloco... Agora vai ter um bloco com os alunos mais iniciantes. Agora esse bloco, sabe assim? Que legal. E são músicas das peças do seu método Suzuki ou músicas que eles escolhem? É assim. Quando eles são bem iniciantes, estão no começo, eles seguem aquilo que eu peço. Quando eu percebo que a pessoa já tem uma certa autonomia, já consegue tocar várias outras coisas que ela mesma escolhe, e ela quer muito participar do recital tocando alguma coisa dessa, eu avalio. Então, tem uma música da igreja lá que eu toquei, eu quero muito tocar no recital essa música. Deixa eu ver. Aí eu vejo, o professor avalia, e vários querem tocar coisas diferentes, assim, né? Eu já disse não para alguns,
Ok. Já fiz recitais temáticos também, por exemplo. Agora a gente só vai tocar música que eu nunca ensinei vocês. Não pode tocar nenhuma música do Violino em Ação ou do Suzuki, não pode tocar nada do que eu ensino vocês. Tem que ser alguma coisa que vocês conseguiram Por já conta com própria. conhecimento. Por conta própria. Mas aí a pessoa manda e você faz uma Avalia. análise desse vídeo. Isso. Ok. E claro que tem níveis diferentes de cobrança, né? Então, por exemplo, se é uma peça que eu ensinei, que eu pedi determinada Dedilhado, técnica, etc. eu peço que siga aquilo ali. Se é uma música que ele Fora. tirou de ouvido e que ele pode escolher o dedilhado, a ligadura e tal, mas tem que estar com algum critério, né? Postura, Som bonito, afinação. etc. Tem que estar apresentável, né? Uhum. Porque eu considero que a participação ela é quase mais importante do que a técnica naquele momento, né? Uhum. Para quem está iniciando. E agora, alunos mais avançados, eu peço até que toquem estudos, né? Então, tem um aluno meu que está fazendo Hansite, mais avançado assim, e ele já tocou Hansite no recital, sabe? Ok. É muito legal. E ele me motiva, né? Porque são várias faixas etárias, os mais adiantados motivam que está começando, e assim vai, né? Essa, para mim, é a parte mais legal da forma como a gente dá aula, sabia? A interação entre alunos de níveis muito diferentes. No grupo do WhatsApp e tudo mais. No grupo do WhatsApp, no Telegram, para quem faz Telegram. Mas quem é muito avançado está revisando o material o tempo todo, porque está vendo os alunos que estão entrando. Quem está entrando já está fazendo escuta ativa, nem que seja dos colegas que estão Sim. mais avançados. Já estão ouvindo lá. Exatamente. Pô, já está vendo tudo o programa que vai tocar. Bravo. E eles ficam pensando, eu quero tocar aquilo. Eu quero tocar igual fulana. Vira referência. Referência, exatamente. Tem gente que trata como competição e essa palavra que você usou é boa. Vira referência. Os alunos que estão há mais tempo ou mais avançados viram referência para quem está nos níveis mais básicos, né? Como você ficou sabendo da existência do violino didático? Nossa, parece que eu vi um corte aqui na edição. Não teve edição. Como que você ficou sabendo da existência do violino didático? Eu não lembro, didático? mas eu acho que foi internet, né? Acho que foi YouTube. Uhum. Seu canal do YouTube você era bem ativo nele nessa época e aparecia para mim bastante. Qual foi a sua primeira impressão honesta? Mais um. Mais um, mas quem que tinha antes? Então, mais um picareta, mas... Porque sabe essa história de não acreditar no online? Claro. Imagina quem que vai ensinar alguma coisa no YouTube e você tava ensinando lá, tutorial da música, não sei o quê. Vai viver de tutorial, né? E daí eu falei, aí que eu entendi. Demorei para entender, né? Uhum. E daí comecei a ver coisas boas no seu canal. Comecei a ver coisas bem interessantes. Eu não vou lembrar, porque é muita coisa que você fez, né? Mas quando você começou a falar do Suzuki, eu já vivia essa realidade, né? E eu sou muito amigo da professora Renata, da flauta. Eu sou flautista também. Ah, que legal. E ela era de Curitiba, estudou flauta lá, a gente tocou junto muitos anos. Então, ela tem essa coisa do Suzuki bem presente, ela é treinadora, né? E o Suzuki fazia parte da minha... Aí, quando eu vi você falando direito sobre o Suzuki, me cativou mais, né? Ok. Quando eu vi você tocando bem algumas coisas, você andando com gente importante... por exemplo, você é muito amigo do professor Carmelo, né? Admiro muito, nunca conversei com ele, nunca fiz aula, mas são grandes violinistas. Aí eu comecei a ver coisas assim no canal do YouTube, muito legais, e foi assim que me aproximei de você, né? Então, a primeira impressão é que eu era um picareta. Mais um picareta. Querendo roubar o dinheiro dos inocentes na internet. Porque todo mundo, pra mim, que ia pra internet querendo ensinar violino ou querendo mostrar alguma coisa, queria ganhar dinheiro, né? Era um lugar de ganhar dinheiro. E então... E quando que virou pra você a chave de que você também podia ser um picareta? Um picareta profissional. Um picareta profissional. Quando... Eu acho que ninguém mais... Se esse cara faz, eu também posso fazer. Eu percebi o seguinte, que é muito importante você... Eu sempre fui da seguinte opinião. Se você sabe uma coisa,
Nem que você não saiba as outras coisas dessa área. Você já pode ensinar essa uma coisa. Uhum. E daí eu falei assim, gente, eu não sou um youtuber. Até hoje eu não sou um youtuber, né? Você acha que já é. Tem até uma plaquinha aqui. O que define quando a pessoa vira youtuber? Quando ela tá postando regularmente, quando ela tem um público grande. Você sabe que às vezes eu paro pra ficar viajando nessas nomenclaturas de coisas, né? Uhum. Mas chamar alguém de youtuber, pra mim, assim, se você parar pra pensar friamente o que é o YouTube, você chamar alguém, a profissão da pessoa ser youtuber, é igual você chamar alguém que faz arte em cima de um palco de palker. Ou alguém que faz arte na rua de rua. Professor. Porque o YouTube, ele é literalmente um palco, um lugar onde você pode apresentar absolutamente o que você quiser. É uma mostra, né? Exatamente. Então, eu sou professor de violino. Não, isso é genial. Demorou, né? Por causa da nossa formação de música, né? Eu acho que é muito pessoal, muito manual. Como que faz isso, né? Como que alguém vai aprender direito pela internet? Eu conheço pessoas, você deve conhecer mais do que eu até, que tocam razoavelmente violino sem ter nenhum professor. Eu conheço. A gente conheceu, ontem veio aqui o Jonathan, não é que ele não teve nenhum professor. Ele teve aula num projeto social no céu, só que o que ele toca absolutamente não... projeto social ótimo, né? É o céu. Só que assim, o nível que ele toca absolutamente não condiz com o que geralmente pessoas que aprenderam em projeto social aprenderam. Sim, entendeu? Desse tipo. Tem umas exceções assim, né? Exato. Tem umas exceções. Então eu falei, se essas pessoas conseguem aprender sozinhas, só ouvindo uma informação, vendo alguma coisa, eu vou experimentar. E daí a pandemia veio e eu tive que começar a dar aula no Zoom. Foi obrigado. Olha, tal, e daí comecei a aprender. Aí conheci o seu trabalho. Nossa, aí mudou, né? Eu até brinco aqui internamente que a aula online começou... A aula online antes de 2020 não funcionava. Não funcionava. Hoje funciona pra todo mundo. Não, agora funciona pra todo mundo, entendeu? Porque assim, muitos professores falavam, não, porque esse negócio de ensinar online aí não funciona não, porque onde já se viu? Então, para essas pessoas, antes de 2020 não funcionava. Sim. No momento que essas pessoas tiveram que elas fazer e perceber que, pera, não é que dá? Então, a partir daí dá certo. Vou confessar uma coisa pra você. Tinha alguns alunos em Curitiba, quando eu mudei para São Paulo, tinha alguns alunos em Curitiba que queriam manter a aula comigo. Gostavam muito de mim e achavam que era o jeito. Então, tá bom. Então, eu fazia algumas aulas chamadas de vídeo, alguns encontros, assim, para ver a pessoa. Era um sofrimento, né? Mas mesmo assim, há resultados, né? E eu acreditava nessa época que não. Uma pessoa que já começou comigo, que já sabe segurar o arco, que já sabe o que é o som do violino, vai poder estudar comigo. Agora, uma pessoa do zero, jamais, né? Jamais. Aí eu comecei a ensinar do zero, assim, e eu vejo as crianças, a Bianca, a Lívia, que só pela tela. E a gente tem uma... engraçado, você deve ter muito isso também, a conexão total com esses alunos. São meus amigos. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma viagem para Santa Catarina e avisei no grupo dos alunos, vou estar passando por Santa Catarina, né? E daí a Lívia falou, não, então você tem que vir aqui em casa. E daí fomos lá na casa da Lívia, né? Lembra? E então, eu conheci ela, a gente não tocou violino aquele dia, a gente não dei aula de violino para ela. Então eu tenho orgulho de dizer que esses alunos que começaram do zero comigo estão tocando muito bem. E são crianças, e com aquela mão bonita, a preocupação da mão, né? Com a postura bonita. Mas online dá para segurar o arco direitinho? Claro que dá. Se for aluno do violino didático e do violino em ação. Exatamente. Eu fiz a primeira live com os alunos de 2024 essa semana. E eu falei com eles lá, os alunos têm que assistir isso aqui depois, então que bom que você está assistindo. Ó. Eu falei, a gente fez lá todo o processo ali de novo para lembrar e tal. Eu falei, ó, se vocês seguram assim, com o dedo rígido, com o dedo esticado, com o polegar mais ou menos, tá tudo bem, vocês podem tocar assim, com outro professor. Não faço mais questão. Antes até ficava assim, nossa, preciso de mais alunos. Hoje... Você é convidado, se você não quiser resolver isso aqui, você é convidado a ir para, como que você fala? XPTO. Eu não falo, eu sou um fofinho com os meus alunos. Mas aí eles entendem o recado, que é um recado carinhoso, inclusive. Inclusive, né?
eu acho que alguns alunos estão tendo choque de ver como que eu sou conversando com colegas no podcast. Entendi. Porque com os alunos, eu tenho uma forma, um modus operandi de como eu falo com os alunos. Inclusive, ele ensinou isso, você ensinou isso no curso. Cara, o script pra mim, assim, é sagrado no sentido de que, velho, a gente vai seguir isso daqui dessa forma. Eu vou ensinar isso no curso para professores, para quem quiser fazer. Mas a gente segue aquele script, segue aquela filosofia, vamos chamar assim, a filosofia violino didático de como dar aula, que é muito baseada, claro, na filosofia Suzuki. E a forma de, quando a gente está falando com um aluno específico, é aquela forma. Quando eu estou num plantão tira dúvidas ou numa live, já é um pouco mais livre, porque eu posso dar exemplos assim, por exemplo, você não vai ficar com a mão de espanador. Eu jamais falaria isso para um aluno individual. Entendeu? E diretamente, você está com mão de espanador, ou com mão de bandeja, ou qualquer coisa do tipo. Mas, como um exemplo genérico, onde eu estou dando um exemplo, não estou falando de absolutamente ninguém. Você está mostrando. Eu que estou com mão de bandeja, eu que estou com a mão de espanador e não sei o quê. Às vezes eu uso esses artifícios. E agora, no podcast, as pessoas estão conhecendo um outro nível de profundidade, que é, às vezes, ironia, sarcasmo. Em aula, eu sou zero sarcástico, zero irônico. Entendeu? É só positivo, né? É só positivo. Não que seja só positivo, mas é geralmente mais positivo e a informação reta. Porque sem desvios. O sarcasmo e a ironia, ainda que sejam legais, digamos assim, para quem entende sarcasmo e ironia, não é todo mundo que percebe sarcasmo e ironia. Precisa de um contexto maior. E não recebe do mesmo jeito, né? E não recebe do mesmo jeito. Tem gente que não conviveu com sarcasmo e ironia vai receber... E tem gente... Mas tem até um estudo que saiu recentemente... eu não vou citar as fontes, então, por enquanto, fontes são Voices in My Head. O estudo de Voices in My Head... tem um estudo que mostra que algumas pessoas... elas são são neurologicamente incapazes de perceber sarcasmo e ironia. Tem que cuidar, né? Então, assim... É aquela pessoa que você fala assim... Você chega na padaria, você tem pão? Tenho. Tá, você pega pra mim? Pego. Você traz pra mim? Ok, tá. Tem que tomar bastante cuidado. Quando você tá com o público, as pessoas são diferentes, né? Exatamente. As pessoas são diferentes. Isso é uma coisa que eu já tinha antes da online, que é uma espécie de... habilidade pessoal, interpessoal, assim, né? Talvez eu não seja um grande comunicador, mas eu me relaciono bem com as pessoas e percebo... Isso é uma habilidade que acho que todo professor tinha que ter, né? Exatamente. Um professor muito seco, muito duro, muito... Não há empatia. E o Flash, o Bozizzi, falava bastante assim, empatia, vai aprender o quê? Talvez você receba informações, mas aprender, de fato... É porque tem gente que acha que é igual... Tá desafinado! O seu terceiro dedo ele é um pouco mais pra frente. Tem gente que acha que as duas informações é a mesma coisa. Eu tenho alunos crianças, então eu falo assim, olha, nenhuma parte da fofinha da sua mão aqui, da sua palma da mão... Nenhuma parte fofinha da mão. Porque anota a produção. Eles gostam de encostar essa parte aqui, né? Pode encostar no braço, tá? Do violino. Essa frase eu repito muito. Lembra que nenhuma parte fofinha da sua mão pode encostar no braço, nem a palma da sua mão, tá? O braço é... base do indicador, polegar e tal. E eles estão lá na luta para isso. Cada aluno tem a sua dificuldade, né? Então, algumas coisas dão certo com a maioria dos alunos, mas isso aqui não dá certo com alguns alunos, por exemplo. Alguns alunos eu tenho que falar assim, escuta, tem alguém aí na sua casa para te ajudar? Eu quero que a sua mãe veja aí com vocês. Cônjuge, a gente fala eu chamo o cônjuge, a cônjuge. Cônjuge. Para ela ver aí, porque às vezes no vídeo, vai que eu não consegui ver, eu já vi que estava errado, mas vai que o ângulo não ficou muito bom, pede para sua mãe, olha aqui, ele não está segurando direito, está encostando mesmo, professor, entendeu? Isso que você está falando vem de um professor que dá aula há bastante tempo, dá aula para vários níveis, e tem o que eu chamo eu chamo de vários nomes na verdade, mas ferramentas pedagógicas para falar sobre aquilo. Tem problemas que são resolvidos com chave de fenda, tem problemas que são resolvidos com martelo, tem problemas que são resolvidos com não sei o quê. E às vezes o problema é o mesmo, mas você pode usar ferramentas diversas para resolver o mesmo problema. Sim. Um professor bate o olho ali no prego e vê, esse prego vai ser melhor se eu bater com esse martelo desse peso aqui, ao invés desse martelo desse peso aqui.
Ou esse tamanho de parafuso é essa chave Phillips e não aquela. Um professor, quando ele é experiente como você, sabe fazer isso. Tem professores que são monotom, eles só sabem falar de um único jeito. Então, quando o aluno não aprende, a culpa é do aluno. Então, assim, porque eu só sei falar, tá alto, tá baixo, tá torto. Não estuda. Conserta. Não estuda. Não praticou, né? Tipo, tá, e aí? Né? De novo, você aqui de novo, fazendo a mesma coisa. De novo. Não. De novo. Você não tá ouvindo? De novo. Não, tá baixo. Não é uma aula, né? Não é uma aula. É uma sessão de crítica. Exato. E a gente só consegue essa caixa de ferramentas... Com o tempo, né? A primeira opção é com o tempo. Eu não sei se você percebeu isso, mas eu percebi muito. Quando você começa a dar aula online, é como se, de experiência de professor, do nada você tivesse 10 anos por ano. Sim. Porque você não... O fato de não estar ao vivo, quando você vai ver um vídeo de um aluno, te dá a chance de analisar de uma forma muito mais profunda o que está acontecendo. Sim. Porque você você pensa, você olha... E ainda a gente que recebe vídeos, a gente pode assistir um vídeo e tá gravando a resposta para o aluno. Peraí, não, eu quero falar algo melhor para ele. Exatamente. Eu já fiz isso várias vezes. Eu falei uma coisa que ele talvez não entenda. Eu falei algo correto, mas eu não quero que ele escute isso ainda. Então, eu volto e começo a aula de novo. Então, esse jeito que a gente dá aula dá uma chance muito maior de a gente fazer otimizações no jeito que a gente ensina muito mais rápido. Com certeza. E quando atende o volume de alunos que você tem, o volume de alunos que a gente tem a chance de aprender isso num nível muito mais rápido. E é um dos motivos, agora falando sério, tá? Eu falei meio brincando, meio não brincando. Se você é professor de violino, quer ser professor de violino, se cadastra no curso de capacitação. A gente estava fazendo os cálculos de agosto do ano passado até dezembro do ano passado. De agosto do ano passado até setembro do ano passado, nós gravamos 8.400 respostas para os nossos alunos. 8.400 vídeos que os alunos mandaram foram respondidos individualmente. Que professor que você conhece que em uma vida dá 8.400 aulas? Eu. A gente no online vai começar a fazer. Mas por causa das respostas, né? Exatamente. Diárias. Então, assim, isso eu tô falando Não, é incrível. De agosto a dezembro de 2023. E diferente da aula presencial, que o professor dá ali várias respostas, várias atividades. Às vezes o aluno até se perde, né? Um bololô de coisas. A gente dá 1, 2. Que são resolvidas, às vezes, de uma semana para outra. Isso, e eu foco nos iniciantes, às vezes, na resposta, falando assim, eu gostaria que amanhã você me mandasse essa linha, só que só com essa atenção aqui. Com esse segundo dedo bem pertinho do terceiro. Só isso, tá bom? Não pense mais nada, não precisa estudar mais nada, repete isso aqui quanto você quiser e puder, mas presta atenção. Amanhã, a criança que faz aquilo que eu pedi é fantástico, porque em um dia ela resolveu um problema que talvez na outra semana tivesse embolado com outros problemas e tal, né? Uhum. Então a gente vai... É muito otimizado, igual você falou. Exato. Né? Então a gente vai pegar toda essa inteligência e entregar de graça para vocês, professores, ou violinistas que querem ser professores. Se cadastrem. E eu contar uma experiência, ele falou desse número absurdo de respostas que vocês têm, né? Eu descobri que o YouTube, quando você faz ali... Porque eu tem limite. Não tava mais subindo meus vídeos. Eu falei, gente, não vou mais poder pôr no YouTube. Eu tava preocupado. E fiquei uma semana colocando no Drive para mandar a resposta para os alunos. Aí que eu percebi que 5.000 vídeos bloqueiam uma playlist. Você tava colocando tudo na mesma playlist. Aí agora eu abri a segunda playlist e tá funcionando lá. E as respostas... Você tem ideia de Essas são todas as respostas que você já fez até agora? Eu tô perto de 10.000 já. Bravo. Começou em 2020. Com esse sistema, eu não fazia pelo YouTube ainda. Uhum. Então, desde quando eu comecei pelo YouTube, não sei exatamente quando foi. Tá. Já tem quase 10, tem 2 playlists cheias. Bravo. E eu guardava também nos HDs e guardava mas agora eu conversei com os alunos e eu falei, no final do ano eu deixo disponível aqui o link para vocês baixarem as aulas. E você vai excluir todas. Sério? É. Eu não faria isso. Não? De jeito nenhum.
Vou pensar. A gente aqui... Não, a gente... Porque tá no YouTube, né? Eu vou te falar o que a gente tá fazendo. Dá trabalho, mas eu acho que vale a pena. Isso a gente tá fazendo em segredo ainda. Só os alunos sabem. Alguns alunos sabem, não são todos os alunos que sabem. A gente tem... Então, esses 8 mil que eu falei é de agosto a dezembro do ano passado. Nossa, do mesmo é ano, muito de 23. muito. No total, beira 100 mil, 100 e poucos mil vídeos de alunos. Tá onde os HDs? Né? E aí, o que a gente fez? Num primeiro momento, a gente guardava em mídia física. Então, HD mesmo. E aí, depois eu posso até te mostrar. É nessa bolsa. Ah, não, aqui tem só, ali vai ter só cabos. Mas a gente tem uns 7 HDs, assim, de 2 teras com coisas. Tava começando a ficar inviável. E não só inviável, como inseguro. Cai, perde. Exatamente. Se o HD riscar e não ficar... corromper, você perde todo aquele material dos alunos. Pensei nisso. Exatamente. O que eu fiz? Eu pago o Google Storage, né? O Storage, que é basicamente para eu poder armazenar as coisas no Google. Todos os vídeos que os alunos... A gente usa o Telegram, eu já não subo mais no YouTube daquele jeito como eu falei na pandemia. Então a gente usa o Telegram, porque no Telegram não tem limite. E, periodicamente, a gente baixa os vídeos do Telegram e sobe para o nosso Drive no storage do Google. Cada aluno tem uma pasta com o nome dele. Então tem lá, pasta da Ana Cláudia Bife, pasta do Rafael, da Ananda, do Ricardo. Você vai subindo todo cada mundo. pastinha. Então, e aí, só que não é só subir o vídeo. A gente renomeia todos os vídeos. Então esse é o vídeo da Ana Cláudia enviado no dia XYZ e tem um ID que é um número de controle nosso que é basicamente assim, o primeiro vídeo enviado no Telegram é o ID 00001, 2, 3. Então tem esse ID no final do nome do arquivo. Sim. A gente vai subindo lá. Por enquanto, o que a gente está fazendo com isso? Nada. Por enquanto. Mas a gente já está começando a usar algumas coisas para fazer algumas coisas. Daqui a pouco, a gente tem um aluno, por exemplo, o Igor, e a gente está alimentando lá a pasta do Igor, que é nosso professor, inclusive, hoje em dia. Está alimentando a pasta do Igor. Talvez daqui a algumas semanas, a gente vai montar um TBT. Do começo? Exatamente. Do 0 até, olha só. O Igor hoje, se ele quisesse, ele podia fazer cachê em várias orquestras. Bom, ele dá aula no principal programa de ensino online do Brasil. Mas assim, o que eu quero dizer é, você tem... Nossa, eu falo do que a gente vai fazer com o IA? A equipe só balançou a cabeça aqui, não. Agora fala. Equipe... Aperta o pause e fala pra mim, pelo menos. Depois eu te falo nos bastidores. Porque é um negócio que absolutamente não existe. As pessoas... Tipo, existem outros cursos de violino online, tem alguns que são bons, o seu é muito bom, já vi o resultado dos alunos. Pra mim, o que faz o curso ser bom não é eu gostar do Marcos, tá? É eu ver os alunos tocando. Então, já vi os alunos tocando direitinho. No violino didático, muitos alunos tocando muito, muito bem. Tem alguns outros que têm resultados iniciais, assim, que parecem que são promissores. Mas, em geral, é banco de vídeo. E me manda vídeo aí quando você tiver uma dúvida. Em geral, meio que é isso, né? O que nós estamos fazendo, do jeito como nós estamos fazendo, já é revolucionário por existir. O que eu vou te falar depois do almoço é assim, se eu começar a falar aqui, vai ter gente que vai ficar maluco. Maluco. E são coisas possíveis com a tecnologia que nós temos nesse exato momento. Eu falei que vai ele era fazer hacker. o ensino, assim, o ensino de violino vai ir para um nível completamente diferente. E o violino didático não só vai dominar o Brasil, já domina mais ou menos, né? Mas não só vai dominar o Brasil, como vai ser um negócio que a gente vai exportar para outros lugares. Eu falei que ele era um usuário avançado do sistema. Enfim, então você pensa, quem é mais ligeiro aí já entendeu mais ou menos o que eu tô falando. A gente tem um banco de dados de milhares, de dezenas de milhares de vídeos. Não só isso, a gente tem um banco de dados de dezenas de milhares de respostas para esses vídeos. A gente vai fazer algo bem legal com isso que vai revolucionar o ensino de violino no mundo. E vai tornar muito mais barato o ensino de violino, inclusive. Que legal. Enfim, acho que a gente Eu ficarei sabendo hoje? Vai ficar sabendo hoje. Como as pessoas te acham nas redes? YouTube, Violino em Ação. Violino em Ação no Instagram. Tem o site marcosdelazari.com. É isso, produção? Oi? www.violinoemação.com e... Não tem BR? Não. Ah, tá, .com, ok. E
Aonde mais? Acho que essas. Ok. Tá bom. E, olha só, a gente conversou aqui por um pouco mais de 1 hora, nem falou que você foi professor de violino em universidade, não falou um monte de assuntos que vai ficar para um episódio 2, se vocês pedirem muito aqui embaixo. A gente vai fazer uma parte 2. Foi um prazer inenarrável Foi te mesmo. receber. A equipe tá falando alguma coisa? Quem quer ver o próximo? Quem quer ver o próximo? Quem você gostaria de ver em um dos próximos episódios do podcast Violino Didático? Alguém que você tem contato, que você gosta do trabalho? Eu tava conversando com a Nana aqui no começo. Ah. O Bozizio. Putz, você acha que ele viria? Viria. Viria? Acho que sim. Paulo Bozizio, seria uma honra, seria um prazer. Mas aí tamanho... você faz um evento, um evento mais longo, não só um podcast, né? Você faz Essa masterclass no final de semana, podcast. O Bozizio, além de ser meu professor, é uma pessoa incrível. A gente senta para escutar esse professor falar sobre violino, sobre música, sobre a experiência dele. A gente passa horas, assim. Eu lembro que no Festival Juiz de Fora, ele reservava o final da tarde para palestras, né? Uhum. Então, falava sobre assuntos variados. Era o podcast do Bozizio, né? Uhum. Vinha o festival todo. E é um negócio interminável, mas que a gente ficava ali. E se ele tivesse a oportunidade de abrir dessa tecnologia, assim, de abrir o canal do YouTube do Bozizio, ele ia enriquecer grandissimamente. Eu lembro que o João Titon, lá de Porto Alegre, fez alguns vídeos com ele, algumas conversas. E está na internet, é riquíssimo. O Bozizio seria um sonho, né? Ele vem com frequência para São Paulo? Ele já veio bastante para Tatuí, ele viajava bastante, né? Uhum. O professor Paulo Bozizio, só vou falar uma coisa, ele foi um professor tão importante para o Brasil, não apenas... Isso é porque eu tô vendo de fora. Eu não fui aluno do Bozizio. Fiz uma masterclass com ele em Juiz de Fora. Não fui aluno dele. Tem muitos amigos que foram alunos dele. Então, só conheço assim de fora e de amigos. Mas tem uma coisa que, além de ser um grande professor, além de ter ajudado a criar o legado de violino no Brasil, ele foi um cara muito proativo de levar a cultura de violino para todo o Brasil. Então ele viajava por conta dele mesmo para várias capitais e cidades de interior para dar aula. Antes da internet ele já dava aula à distância, só que no caso ele ia lá. Curitiba era um polo desses. Eu sei que Tatuí ele veio muitos anos. Então ele sempre teve essa coisa de viajar para formar a escola de violinistas, onde ia, né? Uhum. Fantástico. O Bozizio seria, com certeza. Poxa. Ela tá fazendo assim. É porque a equipe aqui é muito fã. Só para você saber, eu no último ano houve a chance de fazer um festival de música em Cosmópolis, que tava para acontecer agora no final de janeiro, mas mudou para julho. E eu entrei em contato com ele, porque me pediram uma indicação. Eu falei, eu indico o Bozizio. Por quê? Porque eles queriam um professor que tivesse experiência e que agregasse mais alunos, né? Eu falei, o Bozizio. Ela falou, mas ele viria? Eu falei, ué, o não a gente já tem, né? Exatamente. E daí eu falei assim, eu falo com ele, liguei para ele, ele falou assim, claro que eu vou, Marcos, com muito prazer. Aí de noite ele ligou dizendo, mas bate com um dia do Festival de Gramado que eu já tô... então eu não posso deixar aquele um dia e a direção aqui não... Então eu não sei como ficou ali a coisa, mas ele quase veio para Cosmópolis, que é do lado de Campinas, né, onde eu trabalho, dou aula também ali na fundação. Né? Que legal. Mais uma vez, um prazer inenarrável. Sigam a gente no Spotify, sigam no YouTube, deixa o seu joinha, deixa nos comentários sugestões. A equipe quer falar mais alguma coisa? Segunda, quarta e sexta, meio-dia, sempre episódio novo do podcast do Violino Didático. Essa é uma informação que era pra estar no início, mas a gente tá aprendendo. Uma hora a gente vai refinar isso aqui. E dá 5 estrelas pra gente no Spotify. Um abração e até mais. Tchau!